Fui visitar a sepultura de meu bem por ocasião do carnaval de Olinda. E o cemitério estava em festa, cada caveira novamente um folião. A minha família conta da palhaçada da ditadura. Não somos nem nazistas nem comunistas, éramos apenas palhaços anarquistas. E isso é uma posição terrível. Você é considerado ao mesmo tempo subversivo pelos dois lados. O que quer dizer, os do lado do governo nos consideravam comunistas e os comunistas nos consideravam potenciais dedo duros. Então tivemos que sair de lá e a gente se instalou primeiro em Recife e depois aqui em Olinda. Em 82 a gente já estava aqui nessa casa. Foi reformada, meu pai e minha mãe têm formação em arquitetura. A partir disso aqui virar um ateliê se deveu ao fato daquilo que eu falei, de sobrevivência mesmo. Do como vive um artista, na verdade. Quanto mais ele viver de si próprio, mais seguro ele se torna. Então, minha mãe mudou. A princípio, ela trabalhava com a arte, as artes plásticas, a pintura, né, convencional, que é um quadro com técnicas, com molduras, com exposições que devam fazer. E, posteriormente, ela simplificou, ela passou a estampar tecido, passamos a pintar roupas, passamos a, digamos, baratear, popularizar. Daí ela mudou o nome dela de Maria Luísa Mendes Lins para Isa do Amparo, que era um apelido natural aqui em Olinda, a pessoa ser fulano de não sei aonde, para diferenciar de outras Isas. E ela assumiu isso como assinatura. Eu, logo depois que precisava de dinheiro para beber na adolescência, achei justo botar um Paulo do Amparo e vender desenhos na época de maracatu, de capoeira, de frevo e de manifestações populares. Afinal, a arte, por mais louca que seja, não deixa de se agradar os turistas, né? Os turistas somos todos nós também, qualquer pessoa que visite algum lugar. Quando você teve o primeiro contato com a arte? Acho que quando nasci. Meus pais são artistas, minha avó, a mãe da minha mãe é artista, e eles sempre viveram no meio de artistas. Então, acho que eu não tive chance de ser engenheiro, nem médico, nem advogado. Desde pequeno já teve esse contato, né? Desde pequeno, desde que eu me entendo por gente. Entendi. E assim que você busca inspiração, e de que forma essas inspirações influenciam nas artes que você faz? Acho que minha maior inspiração veio das histórias em quadrinhos. Frank Miller, Will Eisner, coisas Marvel e outras melhores, Moebius depois, Jodorowsky, Alan Moore, Neil Gaiman. Mas para o desenho, para tudo, com certeza foram os quadrinhos. Eu não me sinto com influência da música, nem do cinema, nem das artes plásticas em si, não. Assim, de forma geral, a arte de vocês é meio irônica. Então seria essa uma maneira de criticar ou demonstrar insatisfação com algumas questões, assim? É melhor do que trocar porrada, é brincar. Acho que o ser humano, quando começou a falar e fazer coisas abstratas, foi para substituir a guerra, o medo, a raiva. Então, talvez o artista tenha essa função mais do palhaço do que do profeta, ou sei lá o que, de uma pessoa que agrada as outras. Ele cria a linguagem, cria linhas de diálogo que não precisam ser necessariamente as estabelecidas. Como você definiria o estilo de arte de vocês? Assim que você faz. Sobrevivência. Por você
vocês morarem na primeira capital brasileira da cultura, a arte de vocês é mais valorizada? Você acha que isso valoriza mais ou isso não influencia em nada? Assim. Eu não sei o que de danados quer dizer primeira capital brasileira da cultura. E quanto ao plano de Olinda se tornar um centro criativo, eu não sei como formalizar isso. Acho que as coisas são muito naturais aqui. O bem-estar que essa cidade fornece, proporciona, é legal, há um silêncio, ao mesmo tempo que há um movimento. Olinda é cultura mesmo. Acho que antes dos portugueses chegar aqui já devia ser alguma coisa assim. Podemos perceber que a figura da caveira está presente. A caveira sou eu. Ah, é? Qual o significado delas? É minha encarnação passada, eu desenterrei, mantenho junto comigo. É uma coisa meio karma. Qual a reação de você quando as pessoas não entendem suas obras de arte? Eu dou risada, não tento explicar. Isso não incomoda? Olha, se vierem bater em mim, né? Não sei, eu tenho duas opções: correr ou fazer cara de mal, mas as coisas não são para ser entendidas. Por mais que a gente se esforce, eu posso falar água e isso significar qualquer coisa para qualquer pessoa. Por você não ter aprendido o estilo original, assim, de serigrafia, você faz do seu jeito, né? Isso, você se considera autodidata por conta disso e acha que sua arte fica mais original, mais singular? Eu sempre fui um inventor. Eu acho que tenho liberdade para fazer as coisas, criá-las. Eu imagino que o que um ser humano já conseguiu fazer, eu consigo fazer também. E talvez, se eu tiver sossego, eu consiga fazer discos de vinil. Então não é seu estilo de jeito nenhum, seria aquela coisa mais formal, propriamente? Chama-se necessidade. Eu desenvolvi um jeito de impressão, porque na época eu queria fazer cartazes, capas para os discos dos 3 ETs e etc. Foi necessidade pessoal. Como eu tenho, cada vez que eu me deparo com algum problema, algum obstáculo, eu me dedico a resolvê-lo, contorná-lo, ou torná-lo alguma coisa útil. E você acha que esse trabalho que você desenvolve, essas artes, são realmente reconhecidas pela sociedade da maneira que deveria ser ou não? Eu morro de medo da sociedade, tenho que admitir. Eu acho que faço isso como um tributo, como um pagamento do resgate pela minha liberdade pessoal. Acho que eu tenho que prestar algumas contas. Então essa coisa não há essa preocupação em ser aceito, reconhecido pela sociedade, isso daí não... Eu prefiro ser aceito por mim mesmo. É uma coisa tão boa, te deixa tão leve e faz com que, na verdade, as pessoas não consigam me bater. A música e a arte andam meio que juntas. São a mesma coisa. São a mesma coisa. Então, elas influenciam ou são a mesma coisa, como você disse, na sua arte, ou você prefere separá-las assim? No momento tá fazendo artes plásticas assim, quadros, Olha, enfim, ou não é isso? Música ou qualquer outra linguagem, desenho, pintura, eu considero coisas equivalentes e até inseparáveis, são a mesma coisa. Eu não me considero um músico, levei tempo para chegar a essa definição. Mandei tatuar jazz no meu braço, não é porque eu quero ser um bom músico, é porque eu gosto de tocar. Jazz se refere ao prazer de tocar. Então, as coisas, enfim, eu tenho que ocupar a minha vida, sabe? Eu, se fosse nos velhos tempos pré-históricos, acho que eu só simplesmente sairia andando pelo meio das matas, olhando os bichos, as plantas. Entendi. E assim, a gente sabe que sobreviver pela arte é algo muito complicado, mas a gente percebe que vocês sobrevivem fazendo arte. Então, assim, quais as maiores dificuldades que vocês encontram nessa sobrevivência pela arte? Sim, que é mais difícil. É uma atividade que ela não é fixa em remuneração. Então, mais do que a arte que a gente faz, a gente pratica a arte de viver. Mantém a consciência mesmo
do que há em torno da gente. A gente elege prioridades com as necessidades. E se hoje em dia moramos na mesma casa, já andamos separados, eu, minha mãe e minha irmã, é porque temos amadurecimento para tocar esse barco. Acho que a gente leva a sobrevivência da arte como estamos no mesmo barco e é um vento que nos leva. A gente está totalmente dependente do que quer que sejam os clientes ou, enfim, de encomendas a alguém que gostou de alguma coisa que eu faça e compre. E sempre vivemos disso. Há uma questão que mais que pareça por exemplo, eu mais do que minha mãe e minha irmã, ser irônico, eu sei que eu estou agradando alguém, sei que estou falando algo para alguma pessoa certa. E isso funciona. Fui visitar a sepultura de meu bem, por ocasião do Carnaval de Olinda. E o cemitério estava em festa, cada caveira novamente um folião. Qual a reação de você quando as pessoas não entendem suas obras de arte? Eu dou risada.